2004, a Corte entendeu que ela estava prejudicada também por unanimidade. Eu vou propor aos colegas que nós não façamos o lanche e encaminhamos um pouco mais, só que nós temos uma ação penal pautada. A ação penal, ela prevê sustentação oral de 1 hora. Eu acho que aí, talvez, como a sessão do Tribunal Superior Eleitoral e a matéria é importante em pauta, como fiquei sabendo, nós não podemos avançar muito. Então, quem é o relator da ação penal? 1h30 o ministro está dizendo que ele... Agora, na que ação questão... penal, nós temos advogado para sustentar? Então, Sustentação oral? a menos... Eu acho impraticável, presidente, nós começarmos o julgamento da ação penal, nós já são 16h40, né? 3 de novembro? O recebimento da denúncia, pelo que eu lembro, foi 3 de novembro. Você vai dar essa informação? Claro. É 3 de novembro. E quanto tempo Vossa Excelência pretenderia sustentar? Prazo regimental? Excelência, eu não gostaria de usar tempo excessivo. Entretanto, o réu vai necessitar de toda a defesa possível. Eles têm direito... Então, eu não posso garantir qual o tempo que eu vou utilizar. Perfeitamente. O direito Que pese o Vossa ministro Fux agora diz que, eventualmente, o caso é simples e não demande a utilização de tanto tempo. Eu recebi isso como uma boa notícia. Não sei também. Mas eu não posso garantir isso. Não, até usa-se muito uma linguagem que, às vezes, a pessoa é curta e grossa. Então, não se pode pretendo ser o mais curto, grosso e objetivo possível, mas não posso garantir o tempo, não se pode tirar disso nenhuma ilação, né? Porque aí, aí nós faríamos como ontem. Iniciamos o julgamento, fazemos o relatório e depois as sustentações orais. Prescreve? Se Vossa Excelência permitir, eu, de qualquer sorte, é certo que a prescrição é no dia 13 de novembro. Antes disso, não ocorre. Eu informei. 13 de novembro de 2010, eu recebi. Então é possível começar e, eventualmente, suspender. Podemos começar? Pois não. Até se, de repente, faltar sustentação. Então, vamos chamar julgamento. O ministro Marco Aurélio está de acordo? A proposta é a seguinte, que o relator leia o relatório, iniciemos as sustentações orais, portanto, o julgamento terá início, é isto, e reiniciaremos ou retomaremos o julgamento oportunamente quando o presidente faltar. Os colegas estão de acordo? Então, ação penal. Apregoou para o julgamento a ação penal 609, que procede da Bahia, sendo relator o eminente ministro Luiz Fux. Revisora, a ministra Rosa Weber. Falará pelo Ministério Público, o eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Pelo réu Osiel Alves de Oliveira, falará o doutor Leandro Benfica Rodrigues. Ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo advogado, presidente da tribuna, senhores advogados, presente, vou fazer um relatório que seja sucinto, mas que permita ao eminente advogado expor as suas razões. A investigação em tela cuida da possível prática por deputado federal do crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9504, em virtude de concessão de entrevista à emissora de rádio no dia da eleição, indicando candidatos a diversos cargos, inclusive o seu nome como candidato a ser votado, o que caracteriza em tese delitos de propaganda eleitoral vedado. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em 26 de outubro de 2010, dando conta de que a conduta teria ocorrido no dia 3 de outubro de 2010, por volta das 4 horas, no Colégio Municipal Amélio Gato, no bairro de Santa Cruz, local da votação. Acostou a inicial mídia contendo a entrevista concedida à emissora de rádio, indicou rol de testemunhas. A denúncia foi recebida pelo órgão de origem no dia 3 de novembro de 2011. Tendo em vista a superveniente diplomação no cargo de deputado federal, o juízo processante encaminhou os autos ao TRE da Bahia, que, por sua vez, declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal em 25 de abril de 2011. Os autos foram distribuídos ao ministro Aires de Brito
em 16 de maio de 2011. O réu foi citado em 13 de setembro de 2011 e apresentou a defesa prévia no dia 19 do mesmo mês, sustentando plenamente a inépcia da denúncia por ausência de descrição do contexto empírico e, no mérito, a negativa dos fatos imputados, oportunidade que apresentou ao de testemunhas. Foram, então, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa. O parlamentar foi interrogado em 16 de dezembro de 2011, oportunidade que negou ter concedido a entrevista referida. Em seguida, a acusação e a defesa foram intimadas para requererem diligências, a requerimento do Ministério Público foram deferidas a degravação do conteúdo da mídia de folhas 7 e a obtenção de arquivos contendo o padrão vocal do parlamentar para a realização de perícia, a fim de confirmar se a voz registrada pela reportagem da Rádio Cultura pertencia ao acusado. As diligências foram deferidas em 15 de fevereiro de 2012. O relator originário assumiu a presidência da Corte, por essa razão determinou, em outubro de 2012, a redistribuição do feito. Assumindo o feito, determinou a realização de perícia complementar pelo Instituto Nacional de Criminalística, intimado regularmente as partes. Elaborado o laudo pericial 334-2013, de folhas 258 e 279, as partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais. O Procurador-Geral da República apresentou alegações finais nos termos do artigo 11 da Lei 8038, requerendo fosse julgada a ação penal procedente, com a sua pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar Osiel Alves de Oliveira pela prática do delito previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei 9.504. Na visão do Ministério Público, o acusado fez explícita propaganda em favor da então candidata ao cargo de presidente da República, de sua coligação, conclamando as pessoas que ainda não tinham votado a comparecer às urnas para votar na então candidata, fazendo também menção ao seu número de candidato e ao número de candidato da deputada estadual Kelly Magalhães. Ressaltou ainda que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas pericial e testemunhal. Por sua vez, a defesa, em alegações finais, aduziu em síntese a inépcia da denúncia, a nulidade advinda de suposta realização de perícia sem intimação da defesa para formular quesitos sindical assistente técnico, a ausência de provas do fato, a tipicidade formal e material da conduta e a ausência de dolo. Seu relatório, senhor presidente. Pois não. Eminente ministro, eminente procurador-geral da República, doutor Janot, com a palavra. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor presidente, imenso ministro, nobre advogado, principio pela arguição de nulidade por cerceio de defesa em razão da inoportunidade de apresentação de quesitos na perícia realizada na gravação da entrevista do acusado. O argumento assenta que a época processual própria para a intervenção do acusado na realização de perícia com indicação de assistente técnico seria após a concretização do exame. Este, portanto, o primeiro fato que passo a abordar. Dispõe o artigo 159 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Avanço agora ao parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Segue o parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Pois bem, desse dispositivo extrai a defesa que a época própria para indicação do assistente técnico seria após a realização do exame. O sistema de perícia posto no regramento processual penal brasileiro
pela própria sequência dos parágrafos, ele dispõe que, primeiro, existirá o quê? A indicação dos experts pelo Ministério Público, pela acusação, pela defesa, querelante, acusado, formulação de quesitação e indicação de assistente técnico. Essa é a primeira etapa. Segunda, realiza-se o exame técnico e, após ele, então, aquele assistente já indicado com a quesitação já posta é levado, então, aos esclarecimentos do perito oficial. A defesa sustenta que não, que a época própria para essa indicação seria após a realização do próprio exame. Olha, isso é uma incongruência, seria um ilogismo que decorre do sistema. O processo se faz, e o senhor relator é expert em direito processual, o pró-cadeira, se faz passo por passo. Não se pode ter como possível que se vá permitir à parte, o acusado, o querelado, que somente após a realização do exame que se vai indicar assistente técnico e se vá formular a quesitação própria. Digo mais, a perícia foi requerida e foi deferida em 15 de fevereiro de 2012. Em 20 de novembro de 2012, foi deferida a diligência complementar de tudo quanto foi a defesa intimada. E silente quedou-se até a realização final do exame para pretender só então a indicação de assistente para intervir no exame técnico realizado. Portanto, ao entendimento do Ministério Público, não há que se falar em nulidade, não há que se falar em irregularidade no fato que decorre logicamente do sistema que se exija do acusado a apresentação prévia de assistente, a apresentação prévia da quesitação, para que depois, então, se possa submeter ao exame depois de concluído a perícia técnica. Entende, portanto, o Ministério Público deva ser afastada a nulidade aqui arguída. Pois bem, quanto ao mérito, a denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2010, daí o indicativo prescricional para 3 de novembro de 2013, apontando conduta subsumida ao tipo previsto no artigo 39, parágrafo 5º, da Lei 9.504, conhecida lá boca de urna, em razão de entrevista concedida pelo acusado à Rádio Cultura FM 104.9, contendo propaganda eleitoral em favor dele próprio e de outros candidatos de sua coligação partidária. A materialidade e a autoria foram comprovadas através de exame técnico. Essa entrevista concedida pelo acusado à Rádio Cultura, ela foi periciada pelo Instituto Nacional de Criminalística e que apontou a autoria e apontou como o correto conteúdo contido naquela entrevista. Houve, portanto, comprovadamente, através de prova pericial, a realização de propaganda eleitoral indevida em período vedado, em veículo de comunicação de massa, em favor do acusado e de outros candidatos da sua própria coligação. Definida, portanto, a autoria e a materialidade do delito, espera o Ministério Público seja, enfim, acolhida a proposta contida na denúncia criminal. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra o doutor Leandro Benfica Rodrigues, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhor ministro relator, eminente ministra Rosa Weber, revisora, demais ministros, ministras, doutor procurador-geral, demais colegas, funcionários. Eu não gosto muito de começar as coisas pelo meio, mas, dado que o doutor procurador-geral interviu e trouxe à baila, em primeiro lugar, o assunto quanto à nulidade ou não da perícia, eu vou começar por aí até para não perder o fio da meada.
Não preciso dizer que não concordamos em quase nada. Em primeiro lugar, Excelência, me parece que o sentido do ordenamento jurídico penal quanto à perícia não é bem esse, porque algo é certo quanto à linguagem. Nós não podemos nos desviar demais do sentido literal das palavras. Isso é verdade. Se houver assim, se as palavras perderem o seu sentido, ninguém mais se entende. E a lei diz o seguinte, quanto à perícia. Artigo 159, parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo, e não antes dos exames e antes do laudo, como sustentou, com competência, o nobre procurador-geral. Após é depois, após não é antes. A palavra que está na lei é após os exames e após o laudo. Pois bem, esta perícia requerida pelo Ministério Público, aliás, ministro Luiz Fux, eu vou fazer uma pequena correção que não altera o sentido. O réu, ao que se bem me lembro, não negou que tenha dado entrevista ou essa. O réu disse, não lembro se prestei essa entrevista nesta hora e neste local. As palavras dele foram mais ou menos essas, ele não negou, não dei entrevista alguma. Foi esse o sentido. Pois bem, diante dessa afirmação que o réu não lembrava, entendeu o Ministério Público? Bom, se o réu não lembra, eu quero saber, quero a perícia. Muito bem, é pertinente. Se entendeu que há uma dúvida, que não havia mais provas nos autos para demonstrar que o réu era autor da entrevista, que peça a perícia. Pediu e viu deferida. Pois bem, esta perícia foi requerida mesmo, eu não lembro a data, fevereiro do ano passado, 2012. A perícia foi desdobrada em 3 exames, durou 13 meses para ficar pronta. 13 meses. Aliás, a Polícia Federal advertiu, a perícia é complexa, não temos pessoal, temos poucos pessoal, isso vai demorar. E demorou. 13 meses. Não foi uma coisa de uma hora para outra, um exame grafotécnico, grafoscópico, uma autópsia, uma necrópsia, o que seja. Não. Foi um exame complexo, desdobrado em 3 exames, que durou 13 meses. Pois bem, o primeiro exame foi realizado em 2012. O seu resultado foi nulo. Nulo por quê? Porque os peritos disseram que o material periciado não se prestava para os fins pretendidos, eram meras cópias de mídias. Cópias. Ou seja, quanto a esse laudo de 2012, a defesa ia dizer o quê? Faça de novo? Retifique-se a perícia? Não, a perícia não foi possível. Não houve perícia. O laudo foi para dizer que não houve perícia, por conta da deficiência do material. Só isso. Os 2 outros laudos foram elaborados em 2013. O último, que também é muito importante, foi acrescentado aos autos, eu não lembro a data exata, mas pouco antes, não mais do que um mês antes ou 40 dias antes da abertura do prazo para as alegações finais. Foi isso. O Ministério Público se deu por ciente deste laudo poucos dias antes da abertura do prazo para alegações finais. A defesa, até o dia das alegações finais, não tinha ciência, pelo menos ciência oficial desse laudo. Nós estávamos na internet. Acontece que isso, como Vossa Excelência bem disse, doutor Procurador-Geral, trata-se de processo. Processo, como eu li no livrinho lá nos meus bancos escolares, tem prazos, tempos e momentos apropriados. Nós não podemos intervir no processo a qualquer hora. É por isso que a defesa pediu sim nas alegações finais, para que se manifestasse a nulidade do processo e, alternativamente, que fossem ouvidos os peritos. Mesmo no plenário deste tribunal, que o regimento permite. Eles poderiam ter sido ouvidos hoje, inclusive. O ministro relator não concordou. Nós interpusemos agravo regimental. Mas a matéria, tenho certeza, vai ser apreciada hoje, claro, óbvio. Então, Excelência, doutor Procurador, para deixar muito bem esclarecido, se eu estiver equivocado, eu estou toda a liberdade para Vossa Excelência intervir. Mas a verdade é essa. Não foi uma periciazinha de 2 dias. A defesa não ficou esperando, sentada, a melhor oportunidade para atacar o processo, para buscar a prescrição. Nunca, não é do nosso feitio.
E sabemos mais, nós estamos em Brasília, o tribunal tem... No próprio tribunal, o próprio tribunal controla isso de ofício, a gente sabe. Pois então, o sistema processual quanto à prova não é bem assim, não. O sistema processual com a prova é como eu disse. Como Vossas Excelências vão entender, eu vou me curvar, é lógico. Mas, por enquanto, é como eu disse. Mas por quê? Nós poderíamos simplesmente ter nos curvado ao resultado da perícia. Tem mais. Tem mais. Os peritos não concluíram, não, que foi o réu, o autor da entrevista. Não, senhor, não houve essa conclusão. Não houve essa certeza. Muito distante disso. Falhou. Muito distante disso. Como nós não pudemos ouvir os peritos, eu entendo as razões em que pese não concordar, não pudemos, nós fizemos juntar de emergência um laudo elaborado por um perito particular. E eu vou pedir a Vossa Excelência, depois do indeferimento, e eu vou pedir a Vossa Excelência Vênia para ler algumas partes desse laudo, que é um laudo, na verdade, é um exame crítico sobre os laudos elaborados pela Polícia Federal. Vossas Excelências vão ver, vão sentir, eu espero, que este laudo elaborado pela Polícia Federal é uma falácia, apoiado sob um argumento de autoridade, sem nenhum critério científico. Pois bem, lerei, peço licença para ler, e desculpe, eu tenho que me estender nisso, eu entendo o tempo do tribunal, mas eu tenho que eu não ressaltaria esse ponto, mas como foi ressaltado pelo Procurador-Geral, eu vou ressaltar, eu vou rebatê-lo, tentar rebatê-lo agora. Diz o laudo que nós elaboramos em substituição à eventual oitiva dos peritos, que seria mais completa, ministro Fux. Disse o laudo. Em suma, e eu vou resumir o máximo, em suma, os senhores peritos, na impossibilidade de realizar os exames protocolares de verificação de voz, aquele primeiro laudo que não foi possível ser realizado por absoluta impropriedade do material, optaram por examinar o material disponibilizado sob a ótica das características de linguagem do locutor examinado. E ele continua. Os peritos optaram pelo método da análise em função das características de linguagem do locutor, ou seja, identificação qualitativa. Exame este que identifica tão somente grupamentos de indivíduos por classes de identidade, de características, e não indivíduos isolados. Ou seja, como não foi possível realizar pelo primeiro método, e a Polícia Federal disse que não foi possível, no primeiro laudo, os peritos, como o Ministério Público insistiu que se fizesse a perícia, mesmo sobre aquele material inútil, o perito, em vez de usar a sua independência e dizer, não vou fazer porque não é possível, ele resolveu se curvar. Afinal de contas, era uma ordem do Supremo Tribunal. Eu até entendo isso, até entendo. Pois bem, esse método usado pela Polícia Federal, este método não testado cientificamente, conforme o artigo, e ler o artigo é longo, e apresentado no Seminário Nacional de Fonética Forense, realizado em Brasília, na data tal, por um perito da Polícia Federal, colega destes que elaboraram o laudo, diz o seguinte, na folha, esse colega, esse trabalho diz o seguinte, chega à conclusão que a identidade qualitativa não segue, por dedução, a identidade numérica, ou seja, é óbvio isso. Isso é óbvio. Não podia chegar a outra conclusão mesmo, é lógico. Identificação individualizada de um único indivíduo. Quem identifica o gênero não identifica a espécie. Óbvio. No mesmo artigo, a folha As Pais, do mesmo autor, o perito, colega desses, diz o seguinte, apesar da impossibilidade lógica de estabelecer identidade numérica a partir de uma metodologia centrada na comparação das características, não é incomum encontrar nos textos de criminalística que atribuem essa capacidade ao método de determinação de fonte baseado unicamente na comparação do material questionado, padrão. Esta operação, não sou eu que estou dizendo, é um perito da Polícia Federal, estudioso do assunto, que disse, não em relação específica a esse trabalho, mas em relação geral, sobre o método, a tal de escala de Erickson empregada. Empregada e não explicada.
Esta operação lógica, de caráter falacioso, baseia-se principalmente em 2 argumentos e diz, evidente unicidade da linguagem, etc. Pouco importa. Diz assim, a base, entre aspas, do dogma da unicidade é igualar em frequência à unicidade, com base na experiência pessoal não sistematizada do perito ou em afirmações de estudos vistos como baluartes nas suas respectivas áreas. E disse ele, argumento de autoridade, está coberto de razão. Pois bem, o tal de Erickson, o autor da tal escala, utilizada indevidamente pelos peritos, o método de Erickson, não se presta para o que eles queriam. Disse o seguinte, o Erickson, sueco, talvez por conta da nacionalidade, deve ter sido um sujeito louro e pretensamente muito culto, foi adotado sem crítica nenhuma como critério para, eventualmente, impor uma pena de caráter criminal a um sujeito. Só pode ser isso. Pois bem, disse o Erickson, autor, agora com sinceridade, para a fala, em particular, não há evidência científica de que ela seja individualizadora em nível de verossimilhança considerado robusto para os fins práticos, o que impacta decididamente as pretensões de individualização do exame de comparação de falantes. Isso diz o dono do método utilizado. Não sou eu que disse. E há as referências no exame. Pois bem, eu vou resumir bem quanto a esse assunto para encerrar, eu tenho mais do que tratar. O que a Polícia Federal fez foi identificar, Vossa Excelência podem ficar surpresos, um modo de linguagem, um sotaque conhecido pela literatura estudiosa como dialeto nordestino. No nosso laudo há o quadro, porque eles não identificaram uma pessoa, identificaram o dialeto nordestino. E agora veio o detalhe importante, o réu não é nordestino, o réu é paranaense. No entanto, segundo a Procuradoria-Geral, a perícia identificou o réu. Não, não identificou. Ele não é nordestino, ele é paranaense. Nasceu lá, passou muito tempo lá, adotou os vícios de linguagem do Paraná, que nós sabemos quem é do Sul. Pelo menos 2 ministros aqui conhecem os vícios de linguagem, ou os cacoetes de linguagem do interior do Paraná. São muito marcantes, difíceis de perder, tanto quanto o meu sotaque do Rio Grande do Sul. Talvez mais. Pois bem, Excelências, não é só isso. Agora nós vamos nos fiar nas conclusões alcançadas pelo laudo da Polícia Federal. Esse laudo, ele não apresenta, ele é incapaz, o método utilizado é incapaz de apontar o autor da fala é fulano, ou é beltrano, ou é ciclano. Eu demonstro como é impossível isso acontecer por esse laudo. Porque esse laudo é baseado numa escala de certezas, como se isso fosse possível. Ou seja, na verdade, é numa minoração de incertezas que ela é baseada. Os peritos da Polícia Federal concluíram o seguinte, que na escala de Erickson, de certeza, que eu digo de incerteza, os resultados ele alcançou um grau mais 2, quer dizer o quê? Os resultados suportam a hipótese. Quer dizer o quê? Que aquele que falou, provavelmente, é quem se disse que é. Porque os resultados da perícia apenas suportam a hipótese. Quem tem o mínimo de treinamento em lógica, e eu tenho o mínimo, Vossa Excelência tem muito, sabe que o que suporta a hipótese, também suporta milhares, centenas, uma infinitude de outras hipóteses, todas aquelas que não exclusivamente aquela, e isso é lógico. E tem mais, a tal de escala de Erickson, tem mais 2 graduações para cima de certeza, a fim de minorar a incerteza. Há mais 3. Os resultados dão forte suporte à hipótese, portanto, este é fraco. Se existe um que dá forte, ou abaixo deste, que é o que eles concluíram, é fraco. Tem mais uma escala ainda. Os resultados suportam a hipótese de mesma origem, com quase certeza. Ou seja, esse exame, é óbvio que ele tem que ser assim, ele identifica classes de falantes. Portanto, não há como ter certeza que o falante específico é o autor. E eu vou parar por aqui. É isso que aconteceu na perícia.
Pois bem, nós argumentamos também, Excelência, ministro Fux, com licença, a gente não controla as coisas que acontecem, nem o tempo. Eu fui obrigado. Eu ultrapassaria esse tempo. Ou, pelo menos, ultrapassaria, não daria a profundidade que eu dei. Nós arguímos também a nulidade da denúncia, por absoluta inépcia. Eu vou ler a denúncia, vai demorar pouco, 1 minuto. A denúncia é a seguinte. No dia 13 de outubro de 2010, por volta das 16 horas, no Colégio Municipal Amélio Gato, no bairro Santa Cruz, nessa cidade, local de votação, onde, na referida data, funcionavam diversas sessões eleitorais, o ora denunciado concedeu entrevista à rádio local, fazendo propaganda eleitoral vedada no dia de eleição, indicando candidatos a diversos cargos, inclusive o seu nome como candidato a ser votado, o que pode ser comprovado com a mídia à hora apresentada, fornecida pela emissora de radiodifusão, como Vossas Excelências bem poderão notar, com a mídia. Não há descrição do fato, nenhuma, zero. Ora, o crime foi praticado através de uma entrevista de rádio, que, segundo a acusação, segundo o Ministério Público, o acusado disse diversas palavras, propaganda eleitoral, vedada, boca de urna. Isso não é boca de urna, não é boca de urna é outra coisa. No entanto, a denúncia foi recebida pelo juiz eleitoral, oportunamente, porque ele se elegeu deputado, rápido, pouco antes de diplomação. Foi recebida sem a transcrição da mídia. O juiz olhou, essa mídia realmente, essa mídia é linda, recebo a denúncia. Como? Sequer sabia as palavras. Não há menção nos autos, o juiz não disse que ouviu, nem ouviu. Ué, que crime é esse? Ora, dizer que fez menção a diversos nomes de candidatos é quase como repetir a lei. Aliás, é como repetir a lei. É dizer assim, fez propaganda eleitoral, ou seja, nada. Para fins de denúncia, isso é um nada. Eu vou ficar por aqui, então, nesse ponto. Mas a verdade é essa. A denúncia foi recebida sem que constasse dos autos a transcrição. Essa transcrição foi feita a primeira vez aqui no Supremo, antes mesmo da Polícia Federal. Deve ter o departamento de datilografia, eu não lembro, o departamento especializado fez uma transcrição. Só aqui a denúncia foi recebida lá. O réu teve que se defender um pouco lá, sem saber do que estava sendo acusado. Isso é óbvio. Nulidade da perícia. Vossa Excelência me deu a oportunidade de falar de início, antes. Excelência, tem mais, e é grave. Nós já demonstrei aqui que a perícia não provou nada, portanto, é necessário que haja outras provas nesses autos. As únicas provas que foram produzidas, além daquelas, foram provas testemunhais. A acusação se baseia especialmente em dois depoimentos de 2 testemunhas, só que não declina. Eu compreendo, eu acho que eu também não declinaria o fato. Não declina que as testemunhas são inimigas declaradas do réu. Eu não vou aqui traçar uma conspiração, como os políticos costumam dizer, eu estou numa cidade pequena e as testemunhas eram minhas inimigas políticas. Não, senhores, não, senhoras e senhores. Eu vou demonstrar que elas eram inimigas e tinham motivos, fundados motivos. Uma das testemunhas... eu também vou pedir licença para não declinar o nome completo das testemunhas, porque, afinal de contas, aqui nós temos a TV Justiça e as pessoas ficam expostas a isso. Então, eu vou tratar como... estão nos autos, eu vou tratar a testemunha como C e como MS, irmã de C. Pois não, C era testemunha, inimigo declarado do réu, por um motivo muito simples e profundo. Segundo ela, testemunha, e para esse fim eu vou declarar como verdade, vou me incorporar nela, ela disse que era funcionário da prefeitura, ou funcionário terceirizado da prefeitura, e sofreu discriminação por um superior seu, e a discriminação teve cunho homofóbico. Ora, Excelência, eu não sou homossexual, mas eu não preciso ser homossexual para saber o significado disso. Quanto mais na sociedade de hoje, quanto mais numa cidade pequena, do interior da Bahia, ou do interior de qualquer lugar nesse país. Quem se julga discriminado, e discriminação de conteúdo homofóbico, tem todos os motivos para ter uma inimizade profunda contra aquele que ele julga o sujeito da discriminação.
Não foi o réu que praticou a discriminação, foi um servidor da prefeitura. Mas o depoimento deste rapaz ser discriminado, principal testemunha da acusação, diz tudo. E eu vou ler. Foi contratado como terceirizado no período de 2001 a 2008 para trabalhar na prefeitura, etc. Passou a ter militância partidária a partir daí, apoiando no período do trabalho e trabalhando politicamente para o então prefeito, ora acusado. Essa situação, no entanto, começou a mudar quando ingressou com reclamação trabalhista contra a prefeitura. Reclamação esta motivada por ato de agressão verbal com conteúdo homofóbico, que sofreu da diretora da unidade da saúde e tal. Agressão ocorrida no ano de 2007. Busca na Justiça do Trabalho, busca na reclamação, digo eu, trabalhista, em andamento, indenização por dano moral. Chegou a fazer um boletim de ocorrência na delegacia policial. Fez denúncia da agressão sofrida na rede... Eu estou rindo porque tem uma certa comicidade. Fez a denúncia da agressão sofrida na rede de TV local. Foi procurado, segundo ele, não é verdade, mas segundo ele, foi procurado pessoalmente pelo acusado para que retirasse a queixa na delegacia. Foi demitido da prefeitura por causa desses fatos. Fez militância partidária como coordenador político de candidato à oposição nas eleições seguintes. Segundo ele, o acusado foi à casa da sua mãe dele, testemunha, para fazer ameaças. Também não é verdade, mas o acusado é que diz. Denunciou no programa de rádio ao vivo a ameaça sofrida. Agora vem a parte mais cômica. Contratou um carro de som que durante um dia transitou pela cidade, contando à população da ameaça que recebera. Sofreu também agressão física por parte da sobrinha do acusado, de nome fulana de tal. Ora, excelência, essa testemunha não é possível. Ela tem que ser inimiga do acusado. Indiferente ela não é. Amiga, nem vou falar. É inimiga, lógico. E é a principal testemunha da acusação. Pois bem, a outra testemunha, que eu chamei de MS, é irmã desse rapaz que diz ser discriminado nessas condições. A testemunha da denúncia, a testemunha do parquê, o Ministério Público Federal não tem nenhuma culpa nisso. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público da Bahia. Eles que sujeitam esses testemunhas que escolhem. Pois bem. A irmã desse rapaz disse o seguinte: foi convidada para trabalhar como terceirizada na Secretaria Municipal. Agora é importante. Ali trabalhou até 2005. O acusado disse que a discriminação foi sofrida em 2007, que saiu da prefeitura em 2008. Ela saiu em 2005. Isso é importante. Em 2005 ela saiu, ele só em 2008. Saiu da prefeitura, isso digo eu, para destruncar o depoimento, pelo fato do irmão, de nome C, ter sofrido discriminação homoafetiva na prefeitura. Essa senhora pode ser irmã desse sujeito, mas é uma mentirosa. Como assim saiu em 2005? Antes do irmão, 3 anos. Em 2005 ele não tinha sofrido agressão nenhuma, foi em 2007. Ou seja, eu compreendo os irmãos. Eu tenho 4. E eu acho que eu mentiria por cada um deles. E a senhora mentiu. Está aqui, está demonstrado, ela mentiu. Ela saiu por uma discussão que ela adivinhou o que ia acontecer. Ora. Pois bem, as tais perseguições, diz ela, que também era perseguida. Ela foi demitida da prefeitura, ela também era perseguida, disse ela. É uma perseguição infindável. Começaram, então, perseguições. Toda vez que conseguiu um novo emprego, era demitida em seguida, após, ao que suspeita, de um contato do acusado com alguém amando dele. Teve que transferir a faculdade, vive com medo. O que é isso? Essas são as testemunhas da acusação, as principais. Essas. Logo essas. Inimigas, com fundados motivos na perspectiva delas, do acusado, mas são essas. Bom, excelências, como dizem, o ódio, veneno que nós inoculamos na esperança de que outro morra. É isso o ódio. Entretanto, o ódio tem aquela propriedade, o ódio, o rancor, o ressentimento, ele pode se transformar em ações concretas. E uma forma de penalizar uma pessoa de um modo muito mais grave
é servir de alicerce de processo penal. Isso é uma vingança. E é uma vingança que eu considero grave. Eu nunca quero ser sujeito dela. Nem desejo a ninguém, porque essa vingança é muito grave. Pois bem, excelências, quanto à fé, é óbvio que a credibilidade dessas testemunhas é absolutamente abalada. Eu trago aqui uma colação, um breve trecho de Thomas Henry Huxley. Eu gosto muito dos biólogos, eles são muito precisos. Thomas Huxley, o Bulldog, esqueci o apelido, mas não importa, biólogo britânico do século XIX, disse o seguinte: só confie numa testemunha quando ela fala em que não se acham envolvidos nem o seu interesse próprio, nem as suas paixões, nem os seus preconceitos, nem o amor pelo maravilhoso. No caso de haver envolvimento, requer evidência corroborativa em proporção exata à violação da probabilidade provocada pelo seu testemunho. Ou seja, dada a natureza desses testemunhos, é necessário que a acusação apresente testemunho que fosse, pelo menos, certificar que isso era verdade. A acusação fez alguma coisa? Não fez nada. Ela se contentou com isso. Essa evidência corroborativa citada por Huxley não existe. Pois bem, essas duas foram as únicas testemunhas que disseram que ouviram a entrevista. É claro, exceto o repórter. Eu vou passar rapidamente ao repórter. O repórter disse que a entrevista foi prestada após as 4h30 da tarde e que o réu fez campanha política. Mas diz também que não foram mencionados números de candidatos. Pois bem. Volto ao C, quanto à entrevista agora, ao conteúdo. Ao rapaz que foi discriminado, que é inimigo do réu, e que o Ministério Público não referiu esses fatos. Eu acho que não referiria também, quanto à inimizade. Pois bem, que disse ele ser, a denúncia diz que os fatos ocorreram às 4 da tarde. O repórter, depois das 4h30. C, o inimigo, diz o seguinte: observou a chegada do acusado na escola por volta das 14 horas. 2h30 antes. É estranho. Muito estranho. Até o sol está numa posição completamente diferente. Viu o acusado dando entrevista. Eu estou resumindo. Chegou perto e passou a acompanhar a entrevista. O acusado agradeceu o comparecimento da população, aos locais de votação, e pediu voto para si e para então candidata a deputado estadual Kelly Magalhães, indicando o número dos dois. Acompanhou também a entrevista pelo fone de ouvido, quer dizer, então, que ele chegou 2 horas, ele entendeu. Ele disse que a entrevista aconteceu 2h30 antes que o repórter disse, que a suposta entrevista aconteceu 2h30 antes. Ele acompanhou, disse que viu números, campanha política, pedido de voto para matar o Kelly Magalhães, e que acompanhou a entrevista ao lado do acusado, ao lado do repórter, e além de tudo ouvia pelo fone de ouvido. Nós sabemos que isso é praticamente incompatível, há um gap enorme nisso. Se ele ouviria... E por quê? Isso não faz nenhum sentido. Pois bem, a irmã dele, MS, disse o seguinte: ouviu pelo rádio, TV Cultura, a entrevista referida na acusação. O radialista começou dizendo que estava no colégio Amélio Gato e iria entrevistar o acusado. Então, o candidato a deputado federal viu o acusado pedindo voto nas filas de votação, no colégio Onero Costa, no período da manhã. Que isso? Que isso? Espera um pouco. Essa entrevista foi pela manhã, às 2 da tarde, em torno das 4, como diz a denúncia, ou após as 4h30, como diz o repórter. Para mim, está certo é o autor. Essa entrevista, ele não lembra, essa entrevista não existiu. Não assim. Não assim. Com esse conteúdo, não. Mas essas são as testemunhas que estão aí da acusação. Neste gap de horário, da manhã às 4h30 da tarde. Pois bem, é assim que se faz a acusação. Eu vou passar diretamente e vou considerar que o réu realmente prestou a entrevista. Para finalizar, em poucos minutos, que eu espero. Vamos considerar que ele, como hipótese de discussão,
ele realmente deu essa tal entrevista, seja qual for o horário, pela manhã, meio-dia, tarde. Mas é certo que foi, se essa entrevista existiu, foi perto das 5 horas, quase ao final, quase no horário de fechamento das urnas. Pois bem, mas vamos considerar que não desimporta o horário, como se isso não tivesse nenhuma relação com o crime. O horário do crime, afinal de contas, não tem problema algum. O conteúdo da entrevista é a seguinte. O nome do repórter era Douglas. Douglas, o repórter. Osiel Oliveira, boa tarde, fala pra gente. Aí há um M ininteligível. Douglas, agora vai, o Douglas novamente. Vai acompanhar a apuração dos votos aqui em Luiz Eduardo mesmo? E o Osiel, segundo a transcrição, que chegou muito tarde. Com certeza, disse o Osiel, segundo a degravação. Com certeza, é aqui que eu moro, é aqui que eu voto. Voto na Francisco Lima, participei. Francisco Lima deve ser o José Cardoso de Lima, deve ser uma escola. Eu não sei. Participei hoje ativamente em todas as sessões eleitorais, visitei o nosso povo, visitei todas as mesas operadoras aqui na eleição. E vamos apurar aqui também os votos. A nossa eleição para deputado federal, convocar aqueles que ainda está aqui na porta da fila ou está em casa. Portões fecham às 5 horas. Pedir a vocês que participem. Depois tem um texto ininteligível. Pedir a vocês que participem. Cidadania para nós elegermos a primeira presidente do Brasil. E eu interrompo por aqui um pouco. Até aqui ele não disse nem o número de ninguém, nem uma coligação, nem o nome de candidato. Não disse nada. É a propaganda absolutamente vaga. Propaganda vaga não existe. Pois bem, ele referiu também. E aqui apurar os votos é a nossa eleição para deputado federal. Onde está a propaganda? Cadê o pedido de voto? E mais, excelência, esse sujeito, o réu, ele foi, além do primeiro prefeito do município, ele foi quem patrocinou a campanha pela emancipação. Era, naquela época, a pessoa mais conhecida da cidade. Todos conheciam ele. Amigos e inimigos. Todos sabiam que ele era candidato. Aí dizer que apurar os votos, aqui também apurar os votos, a nossa eleição para deputado federal, e convocar aqueles... Isso é pedido de voto? Não. Esse sujeito foi candidato, ele foi prefeito 2 vezes, o prefeito da cidade e reeleito deputado. Isso é pedido de voto? Não. Detalhe, vamos ver, bom, segundo a denúncia, deve ter o pedido, então foi pedido de voto para presidente, né? Vamos ver. Diz ele, pedir a vocês que participem. Cidadania para nós elegermos a primeira presidente do Brasil. Eu acho que foi um pedido feminista. Só pode ser. Não sei de onde a denúncia tirou que foi um pedido específico para alguém. Havia 2 candidatas a presidente. Não preciso dizer quem. Vai haver de novo, o Brasil só se repete. Não acaba nunca isso. Mas havia a atual presidente, Dilma, e a ministra, e então ministra ou ex-ministra Marina. Se conseguir partido, vai ser candidato, imagina eu, novamente. O fato é esse, havia 2 presidentes, ele disse que é para eleger a primeira presidente do Brasil, e ele fez apenas uma constatação, nada demais. E foi só esse trecho que, até onde eu li, que o Ministério Público transcreveu nas alegações finais. Só, mas não é só esse o conteúdo da entrevista, há mais, muito mais. Aí disse o Douglas, o repórter, não podemos fazer campanha. Ele imaginou que isso fosse campanha. Tudo bem, o repórter pode imaginar, afinal de contas, ele pode ser responsabilizado. O Osiel disse, ininteligível, deve ter dito, mas eu não estou fazendo campanha, não sei, não está nos autos. O Douglas, muito bem, mas boa sorte, deputado, boa sorte. O Douglas, repórter, muito bem, mas boa sorte, deputado. Boa sorte. Ele não era deputado, isso foi um ato falho. Ele sabia que era candidato a deputado, como todos da cidade sabiam, por isso que ele chama de candidato. Ele elegeu antes do tempo, o repórter elegeu o candidato. O Osiel, o acusado, termina assim. Estou aqui, à disposição de vocês. Não é eleger ou eleger o. Isso é o que consta na transcrição, é ininteligível. Mas a gente pode imaginar, agora pelo final. Não é eleger o fulano, o Beltrano. São eleições gerais. Então tem que votar para deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, o governador, o presidente da República, depois tem um texto inteligível, com a livre e espontânea, deve ser vontade, e assim, é assim que a democracia é feita. Esse foi o crime. Um pedido de voto que não houve.
uma candidatura ou várias candidaturas que não foram mencionadas, coligações partidárias que também não foram mencionadas, a tal de pedido de voto para a tal de Kelly Magalhães, que o rapaz aquele da entrevista disse, eu li a entrevista para vocês, o que está sendo os autos. Que Kelly Magalhães? Não há nome de ninguém. Que número? Não há número. Que coligação? Não há coligação. Detalhe, nem tecnicamente seria possível. Eu não sou especialista, mas me parece que a coligação proporcional é diversa da coligação, ou pode ser diversa da coligação para presidente, é isso? E era isso que acontecia. As coligações tinham, inclusive, nomes diferentes. É demais retirar disso aqui um crime, uma infração penal que pode gerar uma condenação, uma mácula no nome de um homem que é deputado eleito. Não porque seja deputado, mas que tem milhares, dezenas de milhares de votos por causa disso. E é imaginar demais que o povo da Bahia seja, desculpe o termo, um imbecil, para cair numa propaganda dessas, ser constrangido a votar, ter o seu direito à liberdade de voto limitado por causa disso. Isso não acontece. Isso não acontece. Ora, pois bem, Excelência, para encerrar, essas declarações feitas, aliás, de absoluto improviso, como fica claro, não se assemelham nem de passagem à propaganda política, tal como exige o tipo penal. O tipo penal exige que seja feita propaganda política. O conceito de propaganda política, necessariamente deve estar contido esforço persuasivo. E é a apresentação de mensagem determinada de modo deliberado, parcial e específico, no intuito de influenciar a audiência. As declarações que eu li para Vossa Excelência não tem qualquer esforço persuasivo, não persuade ninguém a nada. E mais, foi feito perto do horário do final da eleição, numa rádio comunitária de potência de 25 watts, que dá 1 quilômetro, está comprovado nos autos, 1 quilômetro. Então, vamos supor que houve a entrevista, que foi às 4 da tarde, que foi o réu que prestou, que o conteúdo foi esse. Onde está a prova do crime? O Ministério Público não se desincumbiu de algo básico, exceto aquelas 2 testemunhas, que não vale. Ele não provou que alguém recebeu a ligação, que alguém ouviu a tal transmissão, a tal entrevista. Não provou isso. E não bastava que seja alguém que tenha ouvido e não tenha votado. O Ministério Público não provou que um menino de 16 anos ou mais, ou uma menina, que não tenha votado, que tenha ouvido a entrevista. Não há nos autos prova da transmissão, Excelência. Da transmissão, porque o crime é divulgar. Não é prestar entrevista, é divulgar. Não há prova da transmissão. O Ministério Público não trouxe ninguém e disse assim, fui eu ouvi sim, além daqueles 2 mentirosos, esses não contam. Ah, sim, foi eu, tem que ser testemunha comprometida, que de preferência não seja inimiga do réu. Assim, não trouxe ninguém que disse assim, não, eu ouvi, foi esse o conteúdo mesmo. Ele falou de candidatura, falou disso. Não, ninguém. Não há prova da transmissão. Pelo amor de Deus. Bom, Excelência, o TSE, não há muito tempo, apreciou um caso semelhante, o caso do governador, ou ex-governador Amazonino Mendes, e concluiu por absolvê-lo, com voto do ministro Toffoli, que infelizmente se ausentou, e de Vossa Excelência, ministro Carmen Lúcia, se eu bem me recordo. E eu vou só ler a ementa, que eu pretendia ser objetivo, ministro, mas não cumpri a promessa, parece. Tratou-se do RESP 485993. A ementa, parte, é assim. A declaração de voto, desprovida de qualquer forma de convencimento, de pressão ou tentativa de persuasão, não constitui crime eleitoral, assegurado em caso o bem jurídico protegido pela norma, o livre exercício do voto, correta a tipicidade da conduta. Portanto, se tudo isso existiu, a conduta é atípica, materialmente atípica. Materialmente atípica. Se fosse provado, o crime não foi. A transmissão, porque o crime é divulgar. O crime seria atípico. Pois bem, Excelência, e a última frase. Em caso de direito penal, a ofensa ao bem jurídico protegido deve ser cortante. Não deve pairar dúvida sobre a ofensa. Não há crime quando se há
dúvida se o bem jurídico foi ou não ofendido. Quando o ato reputado típico contiver dubiedade em relação ao bem jurídico, não há crime. Com essas palavras, excelências, eu renovo o pedido de ou a nulidade do processo por inépcia da denúncia, ou por inépcia do processo mesmo, ou, se não for o caso, a absolvição do réu. Muito obrigado e desculpe a extensão do tempo. Agradeço a Vossa Excelência. Chegamos às 17h30, conforme acordado. Se nada mais houver por parte dos colegas para eventualmente julgarmos ou discutirmos, eu consulto os pares, então declararia encerrada a sessão. Todos de acordo? Pois não, eu acho que Vossa Excelência lembrou bem. Vamos marcar para a próxima quinta-feira, já deixar marcado, eu já... Então, indico ao senhor secretário-geral que já deixe pautado, por determinação do plenário da Corte, a continuação deste julgamento na próxima quinta-feira. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.